O Evangelho de hoje é mais do que uma bela metáfora sobre o bom pastor. Ele é um divisor de águas para quem vive perdido em meio a tantas vozes confusas da vida. Nele, Jesus nos revela uma grande verdade, uma verdade poderosa. Somos conhecidos por Ele, amados pessoalmente, nenhuma força deste mundo pode nos arrancar de sua mão. E essa promessa muda tudo. Isso porque, queridos, vivemos tempos de insegurança onde muitos não sabem em quem confiar. Sentem-se sozinhos, descartáveis, desorientados. Mas o Evangelho de hoje vem como um farol no meio da tempestade, dizendo, com firmeza, você tem um pastor e ele nunca vai te abandonar. Então, se você está cansado, cansada, desiludido, desiludida, se perdeu o rumo, este Evangelho é o ponto de retorno. É o momento de parar, escutar e fazer uma escolha. Continuar seguindo vozes que te destroem ou voltar para aquele que te ama com amor eterno. Este então pode ser o dia em que tudo começa a mudar. Basta escutar e seguir a voz certa. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E claro, neste Dia das Mães, desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães. Recebam o meu carinho. E aqui no canal, duas mensagens muito especiais para homenageá-las. Acompanhe, assista e compartilhe. Presenteie sua mãe com uma bela mensagem. E o Evangelho de hoje, para este domingo, dia 11 de maio de 2025, é o Evangelho de João, capítulo 10, versículos do 27 ao 30. Naquele tempo disse Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, antes de iniciar a reflexão de hoje, claro, quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Lembrar que hoje é um dia muito especial. É dia de lembrar quem chorou por nós antes mesmo de soubéssemos o que era dor. É o dia de honrar aquela que muitas vezes calou sua própria tristeza para ser consolo. Aquela que em silêncio segurou o mundo com a mão e a nossa infância com a outra. Mãe é a palavra que nasce junto com o primeiro choro e segue por toda a vida. Mãe é refúgio, é oração viva, é abraço que cura até o que não tem nome. Mãe é aquela que intui o que você sente, mesmo quando você diz que está tudo bem. E quantas noites ela trocou o sono por vigília? Quantos sonhos adiados, medos vencidos, cicatrizes escondidas sob sorrisos. Hoje, então, se sua mãe está ao seu lado, abrace-a como quem reencontra um pedaço do céu. Se ela está distante, ligue, fale com o coração. Agora, se ela já partiu, feche os olhos e sinta o amor que permanece.
Porque saudade sim, tristeza não. Porque mãe nunca vai embora. Ela se transforma em raiz, em memória, em fé que carrega a gente. As mães da vida, do coração, da escolha, do ventre. Receba o meu amor. Vocês são um milagre que Deus deixou na terra para que nunca duvidássemos do que é amar de verdade. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Esta é uma pequena mensagem, uma pequena homenagem, mas aqui no canal mais 2 vídeos muito especiais, mais completos ainda. Portanto, acesse o canal, assista e compartilhe esta mensagem com a sua mãe, se ela já não está entre nós. Compartilhe com alguém muito especial que também é mãe. Agora, queridos, o Evangelho de hoje é muito especial, apesar de ser um trecho curto, mas é intenso. E há momentos em que tudo o que queremos é um pouco de direção, na mesma palavra certa, uma certeza em meio ao caos. E o Evangelho de hoje nos oferece exatamente isso, uma voz, mas não qualquer voz, a voz que conhece, que chama, que acolhe, que ninguém pode silenciar. Jesus afirma: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E talvez o maior drama da vida moderna seja este. Estamos ouvindo tudo menos a voz de Deus. Estamos distraídos, cansados, dominados por medos, cobranças, ruídos. Isso tem nos adoecido. Por isso, muitos sofrem com muitos problemas no corpo, na mente, na alma. Uma doença muito comum é a própria ansiedade. Por isso que lá no Evolare falo muito sobre isso. Como muitas pessoas sofrem de ansiedade, não é mesmo? E Jesus afirma: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E talvez o maior drama da vida moderna seja este. E muitos dizem: Deus está em silêncio. Mas, na verdade, somos nós que nos afastamos do pasto, do abrigo, do verdadeiro alimento. Estamos do lado de fora, cercados por vozes que nos chamam para o desespero, da comparação, da mentira, do vazio, do ódio, do rancor. Agora, queridos, antes de ainda aprofundar sobre tudo isso, vamos contextualizar, vamos fazer um panorama meio que abrangente sobre esta passagem de hoje, a importância do contexto. Ele acontece durante a festa da dedicação em Jerusalém. Jesus já enfrentava resistência dos líderes judeus. Ele não é apenas um bom pastor, mas aquele que se apresenta como um pai. Não é o líder entre tantos, ele é Deus. E o que está em jogo aqui não é só identidade, é destino eterno. Ele fala de vida eterna, de segurança, de uma proteção que nenhuma força humana ou espiritual pode destruir. Jesus afirma que as ovelhas são dadas pelo Pai, ou seja, pertencemos a Deus. E este é um ensinamento central. Nossa identidade mais profunda não é nossa profissão, nosso passado, nem o que fizeram conosco. Nossa identidade é sermos filhos. Somos do Pai, pertencemos a Ele. Aí sim nós encontramos sentido. Mas será que temos vivido como quem pertence a Deus? Quantos de nós andam como quem está perdido, sem rumo, ouvindo e obedecendo às vozes que nos destroem por dentro? A voz da comparação. Essa voz muitas vezes diz: você precisa ser melhor, ser mais bonito, mais sucedido. Aí vem a voz da autopunição.
você nunca vai mudar. Então vem a voz do orgulho. Você não precisa de ninguém. E quantas vezes também vem a voz da mágoa. Você foi traído. Se feche. Se isole. Essas vozes, queridos, nos guiam para buracos existenciais. Só que Jesus não é o motivador de multidões. Ele é o pastor que dá a vida. Isso faz toda a diferença. E ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais se perderão e ninguém as arrancará da minha mão. O Evangelho, queridos, não é uma proposta de conforto momentâneo, é uma promessa de eternidade. Jesus afirma que ninguém, absolutamente ninguém, pode nos tirar de sua mão. Mas aqui é preciso um alerta. Não é que não possamos sair. É que ninguém pode nos arrancar. Mas nós, com nossas escolhas, podemos sim nos afastar. E Deus nos respeita até esse ponto, até nesse ponto. Por isso, hoje, vem um puxão de orelha necessário para quem vive achando que salvação é mágica. Não é. A graça está ali. O convite foi feito. Mas cabe a cada um escutar, acolher e seguir. Jesus também diz: elas me seguem. E isso, queridos, quebra a imagem passiva de que muitos fazem da fé. Fé não é só acreditar, é caminhar com Ele, é recusar o pecado, é escolher a verdade mesmo quando ela custa, é ser honesto quando é mais fácil mentir, é perdoar quando o coração quer vingança. Seguir é ter coragem de mudar de direção mesmo quando percebemos que somos dependentes, que fomos longe demais sem Deus. Quantas vezes você já sentiu que tudo estava prestes a desmoronar, que ninguém te via, que ninguém te entendia? É por isso, queridos, que o Evangelho de hoje é muito especial e ele é para você, porque há uma mão que segura a sua. E não é qualquer mão. É a mão de quem já desceu até o fundo do nosso abismo para nos resgatar. É a mão de quem preferiu ser crucificado a nos perder. E essa mão ainda está estendida. Mas nós precisamos parar de afastá-la, de soldar, de fingir que damos conta sozinhos. É por isso que o Evangelho de hoje nos desafia. Porque sim, ouvir a voz de Jesus é um desafio. Segui-lo significa rejeitar outras vozes. E as vozes, essas vozes, estão bem perto. Às vezes elas estão dentro de casa, de amigos, de nós mesmos. Mas toda vez que você escolhe a verdade, mesmo sendo dolorosa, está seguindo a voz do pastor. Toda vez que você resiste à tentação de se fechar, de se vingar, de se esconder, você está permitindo que Ele te guie. Não é fácil, sim, eu sei, mas é possível e é libertador. Agora, queridos, o final do Evangelho. É um alívio. Jesus declara que Ele e o Pai são. Não existe separação, não existe conflito ou distância entre eles. Isso nos mostra que tudo o que Jesus faz é expressão direta da vontade do Pai. E esse Pai é o amor. Esse Pai é o próprio amor. Tudo o que Jesus faz é amor, inclusive quando corrige, inclusive quando permite que passemos pelo vale. Ele não é um estranho. Ele não é um juiz distante. Ele é o pastor que conhece o seu nome, que sabe onde você tropeça. E não desiste de você mesmo quando você desistiu. Por isso hoje, esse convite é claro. Silenciar para escutar. Reconhecer que talvez tenhamos seguido outras vozes.
e então voltar para a voz do pastor, confiar e seguir. Você até pode estar cansado, ferido, confuso, mas ele sabe disso e ainda assim quer te guiar. E então, o que te impede de escutar hoje? Será o orgulho? Será o medo de mudar? Talvez seja aquela dor que você esconde. Mas não espere a dor ficar insuportável para clamar. Jesus está falando. A pergunta é: você ainda sabe reconhecê-lo? Pare e pense, reflita sobre isso. E se for possível, declare logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase, porque as palavras têm poder. Hoje eu escolho escutar e seguir a voz do bom pastor. Digite também seu primeiro nome, amém. Saberei que você me acompanhou até este momento. Agora receba esta oração de hoje com muito carinho e também com muita fé. Ó Senhor Jesus, quantas vozes têm tentado ocupar o teu lugar dentro de nós. Vozes que nos confundem, que nos ferem, que nos afastam. Mas hoje, neste instante, Senhor, de silêncio, nós queremos nos voltar apenas para Ti. Tu disseste que as Tuas ovelhas escutam a Tua voz, mas confessamos, tantas vezes ignoramos Teu chamado. Ouvimos o medo, a raiva, o orgulho, a comparação, e então nos perdemos. Perdemos tempo, direção, quase perdemos a fé, Senhor. Mas não, perdemos a Tua mão. E obrigado por nunca nos soltar, mesmo quando nos afastamos. Obrigado por nos buscar, por nos conhecer, por nos amar como somos e não como o mundo espera que sejamos. Hoje, Senhor, então queremos Te escutar, queremos reconhecer Tua voz acima do barulho do mundo. Queremos seguir os passos que Te agradam e mesmo quando o caminho for difícil, seguraremos Tua mão porque sabemos que ela nos conduz à vida eterna. Ajuda-nos então a resistir às falsas promessas, aos atalhos que ferem, aos gritos que não vêm de Ti. Por isso, renova o nosso coração, dá-nos discernimento, coragem, obediência. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Guia nossos passos, limpa nossos pensamentos, refaz nosso interior. Porque no fundo da alma, tudo o que mais desejamos é voltar a escutar Tua voz. Nos reconhecer também Teu olhar e viver como alguém que sabe. Somos Teus e nada, nem ninguém, pode nos arrancar do Teu amor. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria, também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, deixe o like no vídeo, o gostei, o joinha, se inscreva no canal se por acaso ainda não é inscrito, compartilhe também esta oração. Este evangelho, esta reflexão, preciso da sua ajuda para que esta obra de evangelização chegue a mais e mais pessoas. Você que está aí do outro lado, que também é um importantíssimo evangelizador. Vamos semear a palavra. Compartilhe com um familiar, no Facebook, no WhatsApp. Você semeia a palavra. Faça também o seu papel como um importantíssimo semeador que você é. E claro, também irei aguardar você lá no canal Reavivando Histórias, que é uma continuação aqui deste nosso encontro. Se você não conhece, o canal Reavivando Histórias é um encontro que nós temos novo, um encontro novo sempre às 20 horas, às 8 horas da noite. O link está na descrição aqui deste vídeo, ou então digite lá no YouTube
reavivando histórias. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.